Oi, Geise, boa noite. Seja bem-vinda. Mais uma aula hoje, Geise, destravando a colorimetria na mulherada. E nos homens também, né? Tem alguns profissionais que me acompanham aí que são homens. São poucos, eles falam pouco também, mas eu vejo aí. Vamos só aguardar aí a mulherada entrar, e os homens também, para a gente começar aí falar um pouco sobre colorimetria. Eu tenho um conteúdo bem legal para passar para vocês hoje, muito legal mesmo, para facilitar. Eu tô com uma didática bem simplificada para facilitar o entendimento, né? Porque colorimetria já é uma coisa meio chata de estudar, né? Se ficar difícil, aí a gente não quer estudar. Se ficar mais complicado, então a gente tem que simplificar o máximo possível. Lima Gardênia, seja bem-vinda também à aula de hoje. Vamos só aguardar o link ser enviado nos grupos para as meninas entrarem aí, tá? Maria José Mesquita, seja bem-vinda também. Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia. Chegou, né, Patrícia? Chegou cedo. Chegou cedo hoje, uma das primeiras. Cida Sena, seja bem-vinda também a mais uma aula de colorimetria capilar. Não sei se vocês viram aí nos stories, agora no finalzinho da tarde para noite, eu estava aqui preparando um conteúdo para mostrar para vocês. Boa noite, Cida. Vamos só aguardar um pouquinho, tá? Pra gente começar o nosso bate-papo. Só aguardar um pouquinho. É isso mesmo, Pati. As aulas são espetaculares, né? Vamos aguardar o pessoal chegar aí. Gente, eu entrei no horário certo? É isso mesmo, né? 8 horas, né? Tô certa, não tô? É 8 horas agora, né? O meu relógio tá doidão. Então vamos aguardar o povo entrar, né? A Patrícia já mandou mensagem lá no grupo chamando o povo para a aula. Belle Presentes, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Bem-vinda, Belle. É 20 horas, né? Meu relógio tá certo, né?
Vamos só aguardar o pessoal mandar o link lá nos grupos, tá? A Beli... Oi, Edileuza, você nem me avisa que é você? Beli Presentes? Mudou o nome do Instagram ou criou outro? Edileuza da... Você tá entrando nas lives com esse Instagram e eu não sei que é você. Panguei agora, como diz lá em Minas. Panguei. Cadê esse povo, gente? Pois é, Ed, você tinha que ter me avisado que é você nesse Instagram aí. Não sabia. Você tá entrando nas lives, eu achei que você nem tava entrando nas lives. Jaidete, Neide Silva. Ah, o outro ainda existe, mas você resolveu me enganar. Entrar por esse aí e divulgar a loja também. Pega a visão. É, a Ed tá chique, menina. Tá chique, Paty. Tem boutique agora. Você viu? Boa noite, Neide Silva. É, então, você entrou, não me avisou que era você e eu fiquei aí sem saber que era você. Achei que era outra pessoa. Acho que eu até falei com o Beli, como que é? Beli Presentes, mas não sabia que era você não me avisou. Não sabia, viu, Ed? Não sabia que era tu, não sabia. Gente, tá demorando um pouquinho porque tá. Peraí. Porque eu tô aguardando mandar o link lá nos grupos, tá? Eu tô tentando mandar aqui, mas acho que eu não vou conseguir, gente. Gente, calma aí, segura aí que já a gente começa, tá? A gente só precisa esperar o pessoal entrar. Vilma, saudades de tu, mulher. Ana Lúcia.
Precisamos só aguardar, gente. Um pouquinho. Segura firme aí que a gente já começa, tá? Só um minutinho, gente. Deixa eu só ver se eu consigo mandar aqui esse link. Ah, agora vai. Agora vai. Então vamos lá, gente, vamos só aguardar aí, já tem uma quantidade legal de pessoas aqui na live. Eu nem vou conseguir falar o nome de todo mundo, que já tem muita gente, mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Colorimetria capilar, aula de hoje, tonalização, né? Ontem nós falamos sobre fundo de clareamento. Quem não assistiu a aula de fundo de clareamento, volta lá no Instagram após terminar essa aqui e assista a aula de fundo de clareamento, porque essa semana é uma semana de lives, uma que é sequência da outra, e eu vou passando o conteúdo para vocês pegarem o fio da meada. Vocês precisam assistir todas as aulas, tá? Tivemos aula na segunda, na terça, na quarta e hoje, e teremos aula amanhã. Então amanhã nós vamos ter um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais a respeito de mistura de cores. Hoje, como a gente vai falar de tonalização, nós já vamos falar de mistura de cores, mas amanhã a gente finaliza essa questão de mistura de cores, tá? Que tem muito assunto pra gente falar quando se trata de colorimetria no geral, né? Fundo de clareamento, tonalização, tem muita coisa a ser falada, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem deixar a dúvida de vocês, que eu respondo no final. No final dessa aula, aí eu vou respondendo as dúvidas, tá? A Ed falou, essa prof é top demais, destrava a colorimetria, destrava os gatilhos travados e tudo mais. Sou muito grata à sua vida, viu, Josi? Obrigada, Ed. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário pra gente começar. A Paty também falou aí, pessoal, fui aluna da Josi durante 1 ano pelo curso e durante 6 meses vendo as lives, foi o maior divisor de águas na profissão. Tá vendo, gente, que legal aí os depoimentos das meninas? São minhas alunas, né? A Ed, a Paty. Eu considero que são minhas alunas, porque elas continuam me acompanhando aqui nas aulas, né, pelo Instagram, sempre estão aí firme e forte comigo, né? Então, vamos lá, né? Amanhã a gente finda essa semana de lives, né? Amanhã, sexta-feira, teremos a nossa última live dessa semana, né? E amanhã será aberta as vagas para o curso de colorimetria, esse curso maravilhoso aí que as meninas estão falando, e vocês poderão entrar para fazer parte desse conteúdo riquíssimo e melhorar aí a questão no salão de vocês, a questão da colorimetria. Automaticamente vai melhorar a questão financeira, porque quando a gente, eu sempre falo isso, né, gente? Quando a gente
consegue entender e aplicar a colorimetria, a gente consegue cobrar pelo trabalho que nós oferecemos de colorimetria para a nossa cliente. Nós sabemos que a colorimetria não é qualquer salão de esquina que faz, né? Nós precisamos estudar, nós precisamos entender realmente do que se trata para a gente conseguir aplicar e ter resultado, né? Então é necessário buscar conhecimento, porque só o conhecimento, só o estudo é que vai ajudar vocês a alcançar os objetivos aí que vocês têm, tá? Então eu sempre falo isso porque realmente, como disse a Patrícia, é um divisor de águas na vida de vocês. Será um divisor de águas, porque vocês a partir do curso vão poder ter mais resultado financeiro também, né? A Ed falou, meninas, vale a pena fazer o curso, serei sua eterna aluna, Josi, não vou te largar de jeito nenhum, isso aí, tamo aí firme e forte, né? Ailton Alves da barbearia, seja bem-vindo, Margarida também. Me desculpe se eu não falar seu nome. Talvez você entre, eu não consigo visualizar que você tá aí. E às vezes eu deixo de falar o nome de alguém, tá? Mas quando você comenta aqui na live, eu consigo visualizar que você tá aí e eu consigo falar com você e citar seu nome, tá? Então fale comigo, deixe sua dúvida, deixe sua mensagem aí para eu ver que você está aqui comigo, tá? Então vamos lá, né, gente? Ontem nós falamos sobre fundo de clareamento, nós falamos sobre o fundo de clareamento 5, fundo de clareamento 6, 7, 8, 9 e 10. Ali nós entendemos como identificar o fundo de clareamento 5, como identificar o fundo de clareamento 6, como identificar o 7, 8 e 9 e 10. Então ontem nós aprendemos isso e hoje nós vamos aprender como neutralizar os reflexos indesejados dos fundos de clareamento. Por exemplo, o fundo de clareamento 5 tem vermelho. O vermelho, como que nós vamos conseguir neutralizar um vermelho? Lembrando que assim, quando nós abrimos um cabelo, nós temos que respeitar o fundo de clareamento. Tá? Temos que respeitar. Como assim respeitar o fundo de clareamento? Se você vai tonalizar esse cabelo, que você abriu no fundo 5, você precisa usar um tonalizante 5 para neutralizar. Se não, se você usar ali somente corretores, eu já vi casos, por exemplo, da pessoa usar apenas corretores para neutralizar. Na hora, aquele cabelo fica neutralizado, aparentemente, só que uma, duas lavadas, aquele cabelo desbota e volta tudo novamente. Então, nós temos que usar também o tonalizante junto. Por exemplo, se você vai tonalizar um fundo de clareamento 5, você vai precisar usar aí um 5.13 ou 5.0 com corretor 13, que é verde. Eu tô dizendo 13, que é o mais comum, tá? Quando falamos de verde, o 13 é o mais comum, mas eu vou mostrar para vocês que existe também várias marcas de coloração que de marca para marca a nomenclatura muda muito e isso é bem complicado. Nós precisamos entender essas nomenclaturas, entender das colorações que nós temos nacionais, das colorações importadas, qual que é a nomenclatura de cada uma, para não correr o risco de fazer algo no cabelo da nossa cliente, depois ela precisar fazer um retoque em outro lugar, você passar a numeração, ela ir falando sobre uma numeração, aí o profissional trabalha com outra marca, que a numeração é outra, quer dizer, a numeração é a mesma que a sua, porém a cor que tá ali do tubo muda, não é a mesma. Aí ele aplica no cabelo da sua cliente e o trabalho que você fez ali praticamente estragou, né? Estragou porque
você passou a informação em numeração, aí ela passou para o cabeleireiro em numeração e aí passou uma cor que não é a cor do cabelo. Por isso nós precisamos entender, e quando acontece isso, nós temos que estar preparado para avisar para a nossa cliente. Por exemplo, nessa época de pandemia, as nossas clientes, algumas, coloriram o cabelo em casa porque o salão estava fechado e nós não podíamos atender essas clientes. Quando elas coloriram esse cabelo em casa, às vezes ela foi na perfumaria, na farmácia e comprou uma coloração e aplicou. Se você passou ali uma numeração da coloração e às vezes chegou na perfumaria, ela comprou pela numeração, corre o risco dela comprar uma coloração diferente daquela que você usa no salão, porque, como eu estou dizendo, a nomenclatura muda. Então é importante falar para vocês esse detalhe aí, embora eu vou explicar ali mais detalhado, é importante falar isso para vocês não terem surpresinha depois, e quando essa cliente voltar para você tá com o cabelo todo de uma cor que não agrada a cliente e você ter que recuperar aquela cor que a cliente perdeu. Então, por isso, nós temos que estar atentos sobre essas questões de nomenclatura, tá? Então, quando nós vamos, como eu estava falando a respeito de fundo de clareamento, quando vamos tonalizar que o cabelo está na altura de 5, vamos usar o 5, tonalizante 5, 5.13, 5.7, depende do que você quer, né? Porque se você for, por exemplo, corrigir um vermelho, eu já vou até entrar aqui nessa questão do vermelho. Se você for corrigir um vermelho, que você vai usar aí o corretor 13, você pode usar o corretor puro antes, porém depois você entra com uma tonalização. Você pode usar o corretor, por exemplo, se ele tem uma grande quantidade de vermelho, você usa o corretor 13 para neutralizar esse vermelho. Se essa cliente quer levar, por exemplo, para um marrom, aplica o corretor 13 para depois você entrar com uma coloração aí 5.7. Aí você vai ter um resultado sensacional nesse cabelo, com durabilidade e fixação, porque você usou o corretor antes, né, que você jogou lá dentro do córtex, depois vem uma coloração e sela ali aquele trabalho que você fez. Então você tem um resultado ainda melhor, tá? Então, vamos lá, né? Só que assim, existe alguns corretores que na hora de você fazer o procedimento de tonalização, eu não recomendo que você faça esse mesmo procedimento quando se trata do vermelho. O vermelho é porque nós sabemos que é uma cor que ele é muito forte e é uma cor difícil de você neutralizar e difícil de manter ele neutro também, né, quando você quer tirar ele do cabelo. Por isso que eu falei sobre essa questão de você usar o corretor verde antes, né, no lavatório ali com água morna, somente corretor, aplica muito rápido no cabelo, depois enxágua quando você vê que neutralizou, e aí você entra com a tonalização desejada. Quando se trata, por exemplo, de uma cor na altura de 9, na altura de 8, eu não recomendo você fazer isso, essa questão de usar o corretor antes, eu não recomendo. Eu recomendo já usar ele junto com a coloração, porque você já vai ter um resultado bom e não corre o risco de chumbar. Porque se você usar um corretor num cabelo que está muito claro, no 8, no 9, você corre o risco de chumbar o cabelo, né? Porque vem uma quantidade muito grande ali de pigmento, vamos dizer, por exemplo, vai neutralizar o fundo 9 com um corretor violeta, né? Joga ali o corretor, principalmente corretor violeta, de algumas marcas ele é muito forte e o risco de chumbar o cabelo é muito grande. Então eu recomendo fazer a preparação junto com o tonalizante, né? Por exemplo, se você for usar o 9.0 e for usar corretores, coloca uma quantidade que tem que ser uma quantidade bem mínima mesmo para a tonalização, principalmente do violeta. O violeta você vai usar aí no máximo uma quantidade mais ou menos do tamanho de um grão de arroz. Não dá nem para você pesar quando se trata de alguns corretores, porque corre o risco de você
colocar uma quantidade pesada na balança, a balança de precisão ela pesa de 1 grama para mais, né? Então, se você vai usar a balança e coloca 1 grama ou mais, corre o risco de você chumbar também o cabelo. Então, eu recomendo que faça a medida a olhômetro, que use aí, como eu disse, um carocinho de arroz, né, para neutralizar ali o amarelo, já é o suficiente. Rose, boa noite. Maria Eugênia, Eduardes, Isis Lira, sejam todos muito bem-vindos. Nilda, Gra Maria, sejam todos muito bem-vindos aí a essa aula de hoje, tá? Então vamos lá, falando a respeito de corretores, né? Já que eu comecei a falar sobre corretores, eu vou mostrar para vocês ali umas informações que eu preparei para vocês verem essa questão aí de corretores. Paty, pode fazer quantas perguntas quiser. Só que eu vou responder somente daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar para vocês ali, explicar um pouquinho sobre corretores e eu vou responder já para vocês, tá? Deixa eu só virar aqui essa câmera, que aí eu já vou explicando lá no quadro. Vamos lá, né? Aqui nós temos a estrela de Oswald. Temos ali a estrela de Oswald, né? Então, vamos lá. A estrela, nós temos aqui, vamos falar sobre cores primárias e secundárias só. Não vamos aprofundar muito em cores terciárias, né? Que aí já é assunto para uma próxima aula. Mas vamos lá, né? Cores primárias, azul, vermelho, amarelo. Né? São as cores que formam todas as outras cores, né? E existe as cores que vai neutralizar os reflexos indesejados. Por exemplo, nós abrimos um cabelo no 5. Fundo de clareamento 5, como eu mostrei para vocês lá. Ele vai revelar o vermelho, né? Que é aqui da estrela, uma cor bem forte, que você fala, como eu faço para neutralizar esse vermelho? Aqui nós já temos até a setinha com a indicação. Nós vamos neutralizar o vermelho com o verde. E vice-versa, viu, gente? Porque se você tiver um cabelo que tiver esverdeado e você fizer uma champuzada para fazer uma limpeza de cor, mas você não conseguir tirar esse verde, o que vai neutralizar esse verde é o vermelho, tá? Então, as cores, elas funcionam dessa forma. No caso, por exemplo, aqui também, se um cabelo ele está laranja, que é uma pergunta que todo mundo faz. Porque o que acontece aqui nessa questão do laranja? O laranja, ele pode estar com uma quantidade boa de vermelho, igual o cabelo que eu mostrei ontem. Ele tá laranja, mas ele tá num 5 porque ele tem uma boa quantidade de vermelho. Então, eu vou precisar do azul misturado com o verde para poder neutralizar esse tipo de laranja aqui. Entendeu? Então, é aí onde nós começamos a entrar aí um pouco mais nas questões das cores terciárias, que esse azul verde, azul esverdeado, ele já é uma cor terciária, né? Não vamos entrar muito em detalhe nisso, mas assim, às vezes nós precisamos de uma quantidade maior de vermelho, né, ou vice-versa, ou uma quantidade maior de... Vamos precisar de uma quantidade maior de azul para neutralizar um cabelo que está no 5, por exemplo, que ele tem verde, mas ele tem tipo 30% de vermelho, como eu mostrei ontem, mas ele tem também 70% de laranja. Então, a junção dos dois vai ajudar, que vai criar esse aqui, vai ajudar você a neutralizar o vermelho
laranja, tá? Então, nós precisamos entender e também estudar, fazer teste, pesquisar, fazer teste em mechas, pegar cabelo de modelo, usar cabelo de boneca, para fazer esses testes e começar a entender a porcentagem, a quantidade de vermelho que nós temos que usar, a quantidade de azul que nós vamos ter que usar, a quantidade de verde que nós vamos ter que usar, porque tudo depende do cabelo. Eu vou mostrar para vocês aqui um teste com umas tintas, para vocês terem uma noção de como que vocês vão proceder nesse sentido, tá? Então aqui nós temos o corretor vermelho, né? O corretor vermelho, ele é representado na cartela de cores pelo 0,6. Isso aqui nós temos que tomar muito cuidado também, viu? Porque aqui, por exemplo, é o 0,6. Em algumas cartelas aí, existe outras colorações. Eu acabei pegando a caneta de cor diferente, gente, mas vai assim mesmo, porque eu nem sei onde está a outra vermelha que eu estava usando. Então aqui eu tenho 0,6 em algumas cartelas. Só que em outras cartelas eu tenho aí, por exemplo, o 0. Isso aí é bem raro, tá? Essas colorações que às vezes vêm com essas nomenclaturas diferentonas são colorações importadas. Que, por exemplo, existe 0,8 em algumas colorações, 0,8. Então, nós precisamos entender o que esse 8 representa naquela coloração específica. Isso é quando vocês vão mudar, por exemplo, de marca de coloração. Um exemplo. Nós temos aqui também o corretor violeta, que a gente usa bastante. Quem faz loiro usa muito corretor violeta, porque ele é usado para neutralizar o amarelo, né? Tá aqui também a setinha, ó, ele é usado para neutralizar o amarelo. Então aqui, ó, em algumas tabelas, o corretor violeta é 0,9. Isso aqui já tá mais comum, ó, porque 0,9 em algumas tabelas nacionais, nós já temos aqui 0,9 como violeta. E nós temos também 0,2 como violeta. E em algumas cartelas importadas, nós temos 0,7 como corretor violeta. Então é aí onde às vezes nós nos confundimos e nós precisamos entender a coloração que nós estamos usando para saber se esse reflexo aqui, por exemplo, uma coloração 7,7 nas cartelas nacionais, ela é marrom. Só que em algumas cartelas importadas ela é violeta, né? Ela é usada para neutralizar o amarelo. Por exemplo, se você tiver a 9,7, você consegue neutralizar um cabelo na altura de 9 que tem amarelo. Neutralizar o amarelo. Ou ela pode ser também, como eu disse, 9,2, ou ela pode ser 9,9. Então, isso muda de cartela para cartela, tá? Vamos agora falar a respeito do azul, né? O que é mais comum no azul é 0,1, que vem lá como cinza, mas tem uma boa quantidade de azul, e nós usamos ele para neutralizar o laranja, né? Aqui também na nossa estrela, ó, o azul para neutralizar aqui o laranja, tá? Aí aqui nós temos também o 0,8 em algumas cartelas que representa esse azul, tá? Aqui eu até coloquei aqui, até eu escrevi aqui, ó, 0,8 em algumas cartelas representa também marrom. Uma coloração, por exemplo, importada, que você vê lá 7,8, ele representa aqui, em algumas cartelas, representa o marrom. Então, nós temos que tomar cuidado para ver esse reflexo aqui, qual que ele está representando lá
na cartela, tá? Eu achei interessante passar isso para vocês, porque é uma coisa que é muito comum hoje, e eu vejo, às vezes, muita discussão, de às vezes a cabeleireira fala, mas eu peguei, eu não sabia qual que era, eu me confundia e ficou uma cor diferente do que a cliente pediu, porque eu não conhecia. Então, é importante a gente estudar esse tipo de informação para saber qual que é o reflexo que nós temos ali naquela coloração que nós temos ali no nosso salão, tá? E a cartela de cores vai ajudar vocês nesse sentido, porque ela vem lá, a grande maioria das cartelas vem com a nomenclatura. Deixa eu pegar aqui a cartela que eu vou mostrar para vocês isso. Ó, vou mostrar aqui. Essa cartela que eu trabalho, ela tem, por exemplo, aí o louro médio acinzentado. Esse aqui, ó. Louro médio acinzentado, 7.1. 9.1, louro muito claro acinzentado. Então, essa cartela de cores, independente da marca da coloração, ela vai te ajudar nesse sentido. Aí, os marrons e chocolates, tá vendo? 7.7. Essa cartela aqui, o 7, ele é marrom, né? É uma coloração nacional. Então, nós temos aqui também, ó, todos vêm aí com a nomenclatura, tá vendo? Castanho claro, vermelho, violeta, né? Temos aqui os corretores também, amarelo, vermelho, cinza, que representa o azul. Então, a cartela de cores vai ajudar vocês a identificar se a coloração que vocês usam, ela é ou não, qual que é o reflexo, qual o nome, né, que se dá a cada reflexo, para vocês saberem identificar aí essas questões, tá? Então, vamos lá. Ficou claro essas informações aqui sobre essas questões de corretores? Ficou claro para vocês? Se tiverem dúvidas, podem deixar as dúvidas. Eu tô lembrando que a Patrícia deixou aqui uma pergunta, já eu vou responder para ela. Tá? Mas se quiserem deixar aí as dúvidas, pode ir deixando que depois eu respondo para vocês, tá bom? Então, sobre essas questões aqui de reflexos, só me fala aí o que vocês acharam, se deu para entender, né, essas questões aí do reflexo. Lembrando que numa coloração nós podemos ter até 2 reflexos, tá? 2 ou 3, até 2 não, até 3 reflexos nós temos. Exemplo, né? Vamos falar um pouco sobre os fundos de clareamento que a gente falou ontem e sobre a neutralização desses fundos de clareamento, né? Por exemplo, 5, aí nós vamos precisar do fundo 5, nós vamos precisar do 5.13 para neutralizar. Lembrando que, se o reflexo estiver muito intenso, nós podemos usar somente o 13 primeiro, neutralizamos a cor e depois que neutralizarmos a cor, aí nós vamos para a tonalização com a cor pronta já, tá? Agora, fundo de clareamento 6. O mais tradicional que nós vamos usar no fundo de clareamento 6 é o 6.1 ou 6 também ponto 11, pode ser também, tá? Para neutralizar o laranja, né? Lembrando, gente, que se esse cabelo ele estiver muito laranja, a gente sabe que o fundo 6 ele é um fundo muito laranja, né? Eu até falei para vocês ontem, na aula de ontem, que eu ia falar hoje, nessa aula de hoje, que se você tem um fundo 6 muito laranja, você pode usar o 13 para te ajudar nessa neutralização. Só que aí eu recomendo você usar o corretor 13 misturado na água, como eu falei para vocês,
tá? Que nem eu falei, se você vai fazer a tonalização com 6.11, antes você joga o corretor 13, misturado com água morna no cabelo, no lavatório, neutraliza primeiro o reflexo laranja que está intenso, depois pode vir com 6.1 ou com 6.11, tá? Ou com 6.7, isso vai depender aí do gosto da cliente. Lembrando que toda vez que você tem um fundo de clareamento, você precisa somar o fundo de clareamento que tem no cabelo da sua cliente, misturado com a cor que você aplicar, que vai dar um terceiro resultado. Nunca vai dar o resultado da cor. Por exemplo, você aplica o 6.11, dependendo do fundo de clareamento, você não vai ter um 6.11. Você pode ter aí uma outra cor, né, dependendo do fundo de clareamento que tem no cabelo da cliente, porque você precisa somar o fundo de clareamento com essa cor para saber o resultado que você vai chegar. Agora, no 7, né, nós tivemos lá fundo de clareamento 7. Fundo de clareamento 7, como nós conversamos ontem, tem bastante laranja, né? Às vezes tem aí 70% de laranja, fundo de clareamento 7. Então, nós precisamos também do azul para neutralizar, que pode ser nessa proporção, somente um reflexo, ou pode ser mais intenso, 2 reflexos, tá? Para neutralizar aqui o fundo de clareamento 7, né? Fundo de clareamento 8. Não sei se todos aí acompanharam a aula de ontem. O fundo de clareamento 8, ele é 50% laranja, 50% amarelo. Então, eu vou precisar, no fundo de clareamento 8, para neutralizar, eu vou precisar aí de 2. É o mais correto aqui nesse caso, tá? Reflexo 1 e reflexo 2. Porque aí você vai neutralizar esse fundo de clareamento que tá metade laranja e metade amarelo. Lembrando, como eu falei ontem, que se o cabelo ele tem mais amarelo, bem mais amarelo do que laranja, você precisa inverter aqui essa numeração. Você vai jogar aqui o 2 para cá e o 1 para cá, para não correr o risco de chumbar esse cabelo, tá? No fundo 9, ou no fundo 10, você vai precisar de 9.2 ou 10.2. Agora é que eu vou explicar o X da questão aqui para vocês. Nós estamos falando até agora sobre neutralização de reflexo indesejado, tá? Aqui, nesse caso, quando eu estou falando sobre essas numerações, eu estou falando somente sobre neutralização. Porque o que acontece se você vai neutralizar o fundo de clareamento, por exemplo, um fundo de clareamento 8, você vai neutralizar ele. Você vai usar aqui o reflexo, né? Geralmente, nesse caso aqui, até me corrigindo, né? Porque eu falei sobre essa questão de inverter, mas esse reflexo aqui, no fundo 8, o ideal é que ele venha aqui, ó. Tá? Só me corrigindo, o ideal é que ele venha aqui. Por quê? Porque o 8, ele é 50% laranja e 50% amarelo. Ou ele pode ser 30% laranja e 70% amarelo, mas ele nunca é mais amarelo do que laranja, ele nunca é mais laranja do que amarelo, porque ele é ou 50% ou ele é mais amarelo do que laranja, tá? Então esse reflexo
ele deve vir sempre aqui, ó, no caso de neutralização, que é diferente de tonalização, tá? Agora, se você vai tonalizar, aí você pode reverter aqui esse reflexo. Se você quer um cabelo, por exemplo, platinado, aí você pode reverter, entendeu? Aí você pode jogar ele aqui, ó. Neutralização, o 2 sempre vai vir primeiro. Tonalização, o 1 vai vir aqui primeiro, tá? Agora, no caso do 9, aqui, o 9 ele só vai neutralizar. Só para vocês entenderem melhor essa questão de neutralização. O que que vai acontecer aqui com esse cabelo que eu joguei o 9.2, que ele tá no fundo 9? Ele vai ficar um loiro natural. Ele vai ficar um loiro amarelo, suavemente amarelo, só que natural. Então, para você tonalizar esse cabelo aqui, levar esse cabelo para um platinado, ou levar esse cabelo aqui para até mesmo para um pérola, você vai precisar acrescentar aqui mais um reflexo. Então, aí vem aqui, ó, 9.21, para você levar para um pérola. Ou você pode usar, mudando um pouquinho o reflexo, né? Aqui, ó, 9.89. Aqui também você tem um pérola, tá? Lembrando que no pérola vai depender da quantidade de tempo que você deixar essa coloração aqui no cabelo, ou tonalizante, você pode levar esse cabelo aqui para o platinado, viu? Nós temos que tomar muito cuidado aqui no fundo de clareamento 9 e 10, se a nossa cliente, ela quer, se ela quer perolado, por exemplo, aqui, ó, 10.21 ou 10.89. Principalmente esse 89 aqui, que o 8 é azul, esse reflexo aqui azul, ele é mais forte. Então, para levar esse cabelo pro platinado, é muito fácil. Eu já vi muita gente falar assim, eu tava fazendo o cabelo da minha cliente, ela pediu um pérola, eu joguei o 10.89 e ficou platinado. Ela não queria platinado, por causa do tempo que deixou ali no cabelo. O tempo que deixou no cabelo foi que levou esse cabelo para o platinado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa altura de tom. Esse fundo de clareamento é maravilhoso. Esse fundo de clareamento é o fundo de clareamento que nos dá o perolado perfeito, sem você ter que fazer misturinhas de cores. Nos dá o platinado perfeito, mas nós temos que tomar muito cuidado, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui nesse fundo de clareamento 9. Fundo de clareamento 9, minha cliente quer o cabelo platinado. Já vi muita gente falar, joga o 9.11. 9.11. Eu vou mostrar para vocês na prática, ou até mesmo aqui, ó, 8 ponto também, né? Minha cliente quer um cabelo mais frio. Joguei o 8.11. Eu vou mostrar para vocês na prática o que acontece quando você faz isso e joga essa cor aqui, ó, no cabelo da cliente. Esse cabelo, ele vai ficar esverdeado. Aí a cliente vai falar, meu cabelo tá verde agora. Aí, lá vamos nós corrigir. Por que que acontece isso aqui? Porque aqui nós precisamos primeiro neutralizar. Primeiro, preocupar com a neutralização, né? Por isso que nós podemos usar aqui o 21, ou podemos inverter também, pode ser o 1, 2, né? Essa cliente que é o platinado, mas nós precisamos desse reflexo aqui, que vai nos ajudar com a neutralização do cabelo. Então, essa é a diferença nas questões aí dos cabelos platinados. No 8 também isso acontece muito, porque entramos aqui com o 11, que vai neutralizar o azul, que vai neutralizar o laranja, na verdade, né? O 11 é azul e vai neutralizar o laranja.
Mas aí nós esquecemos que tem amarelo nesse cabelo. Aí vai amarelo com azul, o cabelo fica esverdeado. E aí é aonde nós temos problema e vamos ter que fazer retoque no cabelo da nossa cliente. Vocês estão conseguindo entender bem? Tá ficando alguma dúvida? Manda as perguntas que eu já vou responder. Tá? Vamos agora aqui passar para uma experiênciazinha que eu preparei aqui para vocês, para a gente fazer aqui juntos. Deixa eu só pegar uma toalha aqui para poder limpar meu pincel, para a gente poder fazer essa experiência aqui, para vocês verem o que acontece no salão. Eu vou mostrar para vocês o que acontece no salão de vocês, no nosso salão, quando nós não temos experiência. E aí, gente, eu coloquei essa tinta, tem uns minutinhos, ela deu uma secadinha. Vamos ver aqui o que acontece, né? Mas qualquer coisa eu molho o pincel e acho que dá certo. Aqui, ó, eu tenho a estrela que eu fiz aqui pra vocês, né? Estrela de Oswald. Já, gente, eu vou responder pra vocês aí como resolver essas questões aí que vocês estão com dúvida, tá? Mas vamos lá. Aqui eu criei a estrela de Oswald, né? Usei aqui a minha balancinha para criar ela, para mostrar para vocês, né? Aqui nós temos as cores primárias e as cores secundárias, né? Nós temos o azul, vermelho e o amarelo, cores primárias. E nós temos as cores secundárias, verde, laranja e violeta, que nos ajuda a neutralizar os reflexos indesejados, né? Então vamos lá. Aqui, ó, nós já temos a setinha. Amarelo. O amarelo, ele vai ser neutralizado pelo violeta. Por quê? O que nós precisamos entender é que nós descolorimos um cabelo. Quando nós chegamos no amarelo, nós removemos ali do cabelo o vermelho, nós removemos ali o azul do cabelo. Então ele foi para o amarelo, tiramos o azul e tiramos o vermelho, ele foi para o amarelo. Aí nós precisamos devolver esse azul e o vermelho. Precisamos devolver para o cabelo numa proporção menor para manter esse cabelo loiro, mas neutralizar o reflexo indesejado, que é o reflexo amarelo que tá ali no cabelo da minha cliente, tá? Então vamos lá. Eu vou usar o violeta para poder neutralizar. Eu preciso levar esse cabelo para um marrom. E aqui, olha só para vocês verem, se eu colocar uma quantidade pequena, né, se eu errar na proporção que eu preciso, naquela questão lá que eu falei para vocês, do grãozinho de arroz, eu errei, eu coloquei pouco, né, vocês podem ver aqui, ó, que eu coloquei pouco, ele ainda não tá o marrom que eu quero. Então, vamos lá, vamos levar isso para o marrom. Mas vocês podem ver que o reflexo ali já está sendo neutralizado. Ele já está sendo neutralizado aí pelo violeta. Ó, ele já tá ficando marrom, tá vendo? Tá sendo neutralizado pelo violeta. Eu tô mostrando para vocês aqui na prática o que acontece. E vou mostrar para vocês também quando acontece o contrário. Tá vendo? Ele já tá um marrom. Aqui eu já neutralizei, né? Eu já devolvi as cores que ele tinha, que ele precisa, que ele perdeu, né? E que nós temos que devolver. Aí, vamos lá neutralizar o vermelho. Nós temos aqui também o vermelho e o que neutraliza o vermelho é o verde.
Ó, ele já começa a mudar de cor, tá vendo? Ó, já deu uma neutralizada ali. Como a tinta, ela tinha dado uma secada, mas já dá pra ver que já deu uma neutralizada aí pro marrom também. Tá vendo? Então, a gente já vai conseguindo aí neutralizar ali aquele tom indesejado. Então, no cabelo, acontece dessa mesma forma. Agora, vamos neutralizar o laranja, né? Nós temos ali o laranja e o que vai neutralizar o laranja, que é o azul. Acho que eu coloquei muito azul, gente. Tem que ser na proporção certa. Olha só para vocês verem também, se eu pegar e acrescentar 2 gramas de corretor azul na minha coloração. Olha só o que acontece. Ele não foi para o desejado porque eu coloquei muito. Então, por esse motivo, ele não foi para o desejado, porque coloquei muito, né? Então, vamos lá. Vamos tentar corrigir isso aí para vocês verem. Essas tintas guache, elas também às vezes dão uma certa diferença, porque elas não são cores puras, tá? Não tô conseguindo abrir o trem aqui, gente. Peraí. Eita, nós. Tem que ficar segurando o trem aqui, aí... Olha só pra vocês verem que já foi... Tá vendo? Ele já foi pro marrom. Tem que ser a quantidade certa. Se você carrega no azul, você corre o risco de estragar ali o trabalho que você tá fazendo no cabelo da cliente, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês também quando nós erramos, o que acontece. O que acontece na prática no cabelo da nossa cliente. A minha cliente, ela está com o cabelo amarelo. E aí, eu vou pegar e vou usar o azul. Vou pegar aqui o azul para poder neutralizar o amarelo. Olha isso. Estão conseguindo ver o que está acontecendo? O cabelo, ele vai ficar esverdeado. Porque o azul misturado com o amarelo vai ficar verde. Então, por isso nós precisamos do azul misturado com o vermelho. Ou seja, nós precisamos do violeta para neutralizar o amarelo. Porque o azul vai dar ruim. O azul, ele vai ficar verde. Aí, nós não temos experiência, não temos conhecimento, não sabemos, nos aventuramos a fazer um cabelo e vamos neutralizar esse cabelo com corretor verde, tá? Amarelo, vou neutralizar com verde. Caiu tudo aqui. Deu ruim também, ele não vai ficar legal, ele vai ficar esverdeado. O reflexo verde vai evidenciar ali e ele vai ficar esverdeado. Não vai dar certo, né? Então, nós precisamos estar com o reflexo, usar o reflexo correto, usar o corretor correto para neutralizar. Agora eu tenho um cabelo vermelho, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu tenho o corretor aqui violeta. Taquei no vermelho. Falta de experiência faz isso aí, viu, gente? Eu tô falando isso aqui, mas acontece na prática no salão. O que vai acontecer com esse cabelo? Eu vou só intensificar o vermelho, eu vou deixar ele um vermelho talvez mais puxado por marsala,
se eu acrescentar aqui o violeta numa grande quantidade. Eu vou levar ele para uma sala, vou levar para um vermelho mais fechado. Mas eu não vou neutralizar. Para neutralizar, eu precisava do verde. Aqui nós neutralizamos, porque eu usei o verde. Deu para vocês entenderem? Então, eu decidi fazer dessa forma aqui, mostrar para vocês na prática o que acontece nessas questões de misturas, quando erramos por falta de conhecimento, por falta de experiência, por não estarmos preparados, cometemos esses erros. E aí, nós não conseguimos, às vezes, chegar no resultado que a cliente deseja, porque nós não conhecemos, nós não sabemos, não é maldade, é porque a gente não sabe, não soube, a gente não estudou, a gente não sabe. Por isso que eu falo, colorimetria tem que estudar. Para ser cabeleireiro de verdade, você tem que estudar, não tem outra alternativa. Né? Não existe, antigamente tinha isso, não estudou, foi ser cabeleireiro. Doce ilusão, hoje nós temos que estudar, temos. É uma coisa que nós só vamos crescer se nós estudarmos. A não ser que você queira ficar naquele salão fazendo só escova de cabelo, que até corte de cabelo você tem que estudar, tem que saber a simetria, tem que entender sobre o formato ali do rosto da cliente, tem que entender o que fica legal e o que não fica. Porque mesmo quando o nosso cliente pede algo para nós e nós não sabemos explicar o que pode acontecer, que não vai ficar legal, que não vai combinar, tanto em relação de cor como de corte, modelo de escova, nós temos que orientar a nossa cliente que não vai ficar legal. E para a gente poder orientar essa cliente, nós temos que estar preparados. Como que nós vamos orientar alguém se nós não sabemos o que nós estamos fazendo ou o que nós estamos pretendendo fazer ali no cabelo da cliente, né? Então, nós temos que estar preparados, estar capacitados, estudar, buscar conhecimento, buscar informação. E hoje nós temos o privilégio de poder fazer cursos da nossa casa, no nosso celular, no nosso notebook. Às vezes está frio, nós podemos estar deitados na nossa cama estudando. Eu faço isso às vezes, viu? Tô bem cansada, falar, mas eu preciso estudar ainda hoje, tem alguma coisa que eu preciso estudar, eu vou, deito, antes de o sono vir, pego, estudo, e depois apago, né? Depois apago, só isso. Então, é isso aí, gente. Dúvidas? Ficou alguma dúvida sobre essas questões? Mistura de cores? Teve uma pessoa que fez uma pergunta que eu já até respondi aqui nas misturas das cores, né? Que foi como neutralizar, mas eu vou reforçar a resposta e a pergunta. Se tiverem mais perguntas, podem fazer, que eu tô aqui para responder as dúvidas de vocês, não deixar nada de dúvida, esclarecer tudo, tá? Tem a pergunta da Patrícia aqui. Eu vou respondendo aqui as perguntas. Quem tiver mais dúvidas pode perguntar que eu vou respondendo para vocês. A Patrícia falou o seguinte: explica como faz para chegar na cor da cartela de cores. Exemplo, para chegar no 8 da cartela. Explica as outras cores bases. Você quer saber sobre mistura de cores, Patrícia? É isso? Para chegar no 8 da cartela, exemplo, eu não tenho 8 no meu salão, mas eu tenho 9. Eu tenho 9, eu tenho 7 também, né? Então, se eu misturar o 7 em partes iguais, o 7 com o 9, o 7 com o 9, você vai ter o 8. Em partes iguais, entendeu? Então, não só o 8, mas outras cores também você consegue.
Você consegue criar mudando aí somente às vezes a quantidade da coloração, entendeu? Então você consegue criar várias outras cores. O ideal é você sempre ter, por exemplo, ter A1 e ter A3. Aí depois você pode ter A5, A7, aí A9, entendeu? Porque aí você pode criar essas que você pulou, que você não tem, você pode criar com a mistura das outras, né? E aí facilita também para você saber a proporção da medida que você vai usar. Beleza? A Marinês está falando, fundo 7, usar 7,89, fecha muito a cor? Marinês, eu uso muito a 7,89, não fecha a cor, não fecha. Pelo contrário, teve fotos, por exemplo, que eu postei, teve um cabelo que eu postei no grupo das alunas, eu coloquei várias fotos de vários cabelos, eu falei, meninas, fala pra mim aí qual foi a tonalização que eu usei nesse cabelo. Aí fui colocando vários cabelos. E a maioria das meninas, a que eu tinha usado a 7,89, muitas se confundiram, achou que eu tinha usado a 9 no cabelo. Porque as pontas do cabelo dessa cliente estavam um pouco mais claras, a raiz estava na altura de 7 e as pontas mais claras. Aí eu usei o 7,89 porque a gente tem que respeitar o maior fundo de clareamento mais escuro. Aí deu um resultado bem bonito, de um cabelo meio que platinado assim nas pontas, e a parte da raiz ela ficou um pouco mais um 7 mesmo, na altura de 7, ficou muito bonito, mas deu uma boa confundida assim, questão de fundo de clareamento, deu pra ficar bem mais claro. A Maria Eugênia falou, parabéns, gratidão, está muito bom o ensino. Obrigada, Maria Eugênia, obrigada a vocês por estarem comigo aí também, viu, meninas? Muito bom. A Dorinha falou, como que eu sei que é preciso de 8,12? Se você quiser, por exemplo, levar o cabelo, eu até refiz a explicação lá, porque eu acabei me confundindo um pouco e falei sobre a questão de ter mais laranja, mas no 8, a maior quantidade de laranja que tem no 8 é 50%, porque se passar de 50%, nós vamos ter um cabelo já no 7, não é mais 8, tá? Se ele tiver mais de 50% de laranja, ele tá no 7. Então aí já muda a tonalização, aí você vai ter que respeitar o fundo de clareamento, você vai ter que ir pro 7. Então, no 8, você vai usar o 8,21 para neutralizar, né? O primeiro 2 ali para neutralizar. E o 1 para criar ali um reflexo mais perolado ou acinzentado. A Paty falou, fundo 10 é o fundo dos sonhos. Realmente, Paty, é o fundo dos sonhos de toda a cabeleireira. Fundo de clareamento 10. A Vilma falou, o que usar quando desverdear? Da mesma forma que quando nós temos um cabelo vermelho, nós precisamos do verde para neutralizar o vermelho. Quando nós temos um cabelo verde, nós precisamos do vermelho para neutralizar esse verde. Que pode ser, esse vermelho pode ser na forma de violeta misturado com azul, tá? Por exemplo, eu tenho um cabelo que ficou esverdeado, porque a minha cliente foi para a piscina. Acontece também de esverdear, ou porque fez uma tonalização errada. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma shampoozada para elevar o pH desse cabelo, para depois entrar com uma tonalização que pode ser com a cor violeta lá, pode ser o 9,2, depende aí de como que tá o cabelo dessa cliente. Aí você entra com 9,2 depois da shampoozada, que já elevou o pH e tirou um pouco também do verde. Aí você consegue finalizar e tirar 100% o verde desse cabelo. Mais dúvidas, pessoal? Ainda temos um tempinho aí para responder todas as perguntas de vocês, tá?
A Elísia falou, boa noite, que legal, parabéns, Josi, obrigada. Lembrando, enquanto vocês não mandam aí as perguntas, eu vou falar um pouquinho com vocês. Lembrando que amanhã eu abro vagas para o meu treinamento de colorimetria capilar. Você não pode ficar de fora. Vocês viram que dá para aprender colorimetria online, dá para aprender e dá para aprender muito, né? Tem as alunas aí que já estão, que deram os depoimentos aí, né? Vocês viram que realmente dá para aprender. A Patrícia até falou que foi um divisor de águas na vida dela, né? O curso de colorimetria, e realmente pode ajudar vocês a aumentar aí o faturamento de vocês, porque esse é o objetivo, né? Melhorar. Eu vejo, por exemplo, que muita gente tem reclamado muito sobre a questão de falta de cliente no salão, né? E a colorimetria pode ajudar você a melhorar essa questão, a atrair mais um público para você, um público diferenciado, um público que vai te pagar mais, porque quando você sabe fazer, como eu disse no começo da aula, colorimetria não é qualquer cabeleireiro que sabe fazer. Então, a pessoa que ela é profissional em colorimetria, ela consegue ganhar muito mais, ela consegue atrair muito mais cliente para o salão dela, porque as próprias clientes que saem do salão nosso, quando nós entendemos colorimetria, essa cliente, o cabelo sai na rua, esse cabelo sai falando o seu nome. Como assim, Josi? Falando meu nome? Porque assim, quando uma cliente sai daqui, eu falo, gente, porque tem muitas clientes que me trazem outras clientes. Praticamente não. Eu falo para vocês que hoje eu não atendo cliente de rua. Eu não preciso de cliente que passa e vê o salão e entra para fazer o cabelo. Porque eu trabalho muito com indicação. Como eu disse para vocês, o cabelo fala o nosso nome quando o cabelo está bem feito. Porque as clientes, elas falam que elas são paradas na rua. E as pessoas perguntam, nossa, que cabelo lindo, quem fez seu cabelo? Nossa, que cor bonita. Caramba, ninguém acerta de fazer o meu assim platinado, perolado, bonito. Ninguém acerta fazer minha morena iluminada, me deixa loira, né? E aí, essas clientes, o cabelo tá ali falando seu nome, porque a pessoa vai perguntar para a cliente quem é que faz, onde é, que é endereço, que é telefone, e aí é onde você tá atraindo esse público para você. Então, gente, é fundamental que nós continuemos a buscar conhecimento cada dia mais, estudar, entender, para conseguir melhorar aí o nosso nível, conseguir atender clientes melhores, né? Porque aí vão vir clientes melhores. Quando essas clientes vêm por indicação, elas vêm sabendo que o profissional sabe fazer e que ela tem que pagar por um trabalho de uma pessoa que sabe fazer. Que é diferente de muitos que não sabem e entregam qualquer resultado e a cliente não fica satisfeita. E essa cliente que não está satisfeita, que o seu concorrente não soube fazer o cabelo dela, ela vai vir para você se você tiver fé em colorimetria. Porque ela vai ver o cabelo da sua cliente na rua, ela vai fazer no seu concorrente, mas ela vai ver o cabelo da sua cliente na rua. E quando ela vê, ela vai querer em você, porque ela viu que a sua cliente está com cabelo maravilhoso. Entende aí como é que funciona essa questão de, às vezes, ter ou não ter cliente, melhorar o nosso faturamento, melhorar o nosso ganho, né? Tem tudo a ver aí com você estar preparado para conseguir atender melhor o seu cliente, entregar o melhor resultado aí para o seu cliente. Vamos agora responder as perguntas aqui das meninas. A Ed tá falando, se eu deitar eu durmo. Então, Ed, senta, fica sentada. Tá jantando, né, Ed? Mas fica firme aí, que a gente já tá chegando aqui nos finalmente. Estamos já nos pênaltis aí, viu, da live de hoje. Só vou responder aqui as meninas que tem um monte de dúvida aqui. Olha,
A Neide Silva falou, este irisado é verde? Não, o irisado, ele é o violeta, viu, Neide? Aí que nós temos que ter cuidado na hora de olhar ali na cartela de cores, porque o verde, ele vem como mate. O irisado, o violeta vem como irisado, entendeu? O verde vem como mate na cartela de cores. Cadê minha cartela, gente? Tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá certo fazer aqui, mostrar pra vocês essa questão aqui Só que essa cartela aqui, ela não fala irisado, eu acho. Ela fala violeta mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu acho que o verde ele vem como mate ou como bege aqui. Porque de tabela para tabela muda muito. Vem como bege também. Ah, não. Ele vem como mate aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Ai, deixa eu dobrar essa cartela aqui pra virar a câmera. Pra não ter que tirar aqui. A preguiça é grande. Deixa eu ver se dá certo. Ó, tá vendo? Aqui o 9 aqui, ó. Louro muito claro mate. Então o verde, que é o 13, ele vem como mate, tá? E o irisado, ele vem como... o violeta vem como irisado. Só que nessa tabela aqui, o violeta vem como violeta mesmo, tá? A Ângela falou o seguinte: meu medo é exatamente esse, como neutralizar. Então, Neide, estudar para entender, neutralizar. Eu até falei nos stories hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem, que nós precisamos estudar para entender. Porque o medo, olha a palavra que você citou aí, exatamente o que eu falei lá nos stories. Meu medo é exatamente esse, como neutralizar. O medo trava a gente, né? Mas o medo, nós temos medo porque algo é desconhecido. Nós só temos medo porque nós não conhecemos. Quando nós conhecemos, quando nós entendemos, quando nós sabemos, né? Quando nós sabemos que a mistura de determinada cor vai nos dar um resultado, quando a gente sabe, por exemplo, o violeta, qual a quantidade de violeta que eu vou usar, qual a quantidade de verde, como fazer uma neutralização de um vermelho no lavatório antes de... Tudo isso nós temos que estudar, entender, saber. Porque se você sabe, você perde o medo. É certeza isso. Você sabe, você perde o medo. Por quê? Porque se você sabe, você vai entregar o resultado que a sua cliente busca. Então não precisa ter medo, porque você sabe. Você fala, eu vou pegar esse cabelo, eu vou fazer o platinado que a cliente quer, porque eu sei fazer. Faço o teste de mesh, faço todos os procedimentos e chega no resultado que você deseja, que a cliente deseja, porque você sabe. Então, precisa, gente, estudar. Precisa, não tem outro remédio, tá? A Malu falou o seguinte: eu estou ouvindo em um aparelho e vendo em outro. Ainda bem que você tem dois, hein, Malu? Eu só tenho um. Se o um que eu tiver ruim, aí azedou. Aí azedou o pé do frango, como diz o ditado. Porque só tem um, Malu. Cor base, como podemos fazer mistura para criar cor? Olha, eu recomendo que você faça aí no máximo, como eu disse lá nas respostas anteriores aí respondendo a Patrícia. Eu falei para você ter sempre uma cor e pular uma. Por exemplo, tem o preto, aí você pula para o 3, geralmente para o 4, né? Porque o 3 ele é castanho escuro, né? 2 geralmente é preto, o 1 é preto ou preto azulado, né? E assim vai. Aí você tem o 1, aí você já pula para o 3. Aí do 3 você já pula para o 5, né? Do 5 você pula para o 7. Do 7 para o 9. Porque aí você consegue criar as cores com essas misturas. Meio a meio, entendeu?
Eu não recomendo ficar misturando trocentas mil quantidades de tinta para criar uma cor, né? Você precisa ter um estoque razoável para você conseguir chegar no resultado que você deseja com esse estoque razoável que você tem, tá? Ter muito estoque, se você trabalha muito, legal, tenha muito estoque. Mas se você tem muito estoque para correr risco de jogar produto fora também, não recomendo. O Ailton Alves Barbearia falou o seguinte: existe alguma mistura que eu consiga o tom mais branco no platinado? Então, Ailton, para você conseguir ele mais branco, você precisa usar, isso depende do fundo de clareamento que tá o cabelo. O ideal, nesse caso, principalmente que eu tô vendo que você é barbeiro, os cabelos masculinos, embora eles são mais difíceis de descolorir, porque geralmente alguns são cabelos mais grossos, mais textura mais difícil mesmo, às vezes, de abrir tom, mas como são cabelos curtos, tem a facilidade maior, porque quando nós usamos o pó descolorante no couro cabeludo, nós sabemos que o calor do nosso couro cabeludo nos ajuda a clarear com mais facilidade o cabelo. Tem até aquele caso que às vezes se você joga o pó descolorante aqui direto, fica aqui muito claro e aí uma parte mais amarela ou laranja às vezes. Então o cabelo masculino tem essa vantagem que você consegue abrir tom legal. O ideal, quando você quer ele muito branco, é você abrir ele no 10. Aí você consegue aí com o 10.12, você consegue um branco show de bola. Show de bola, entendeu? Então, o segredo é o fundo de clareamento, nesse caso, tá? O segredo é o fundo de clareamento. Todo cabelo platinado por branco, nós precisamos de um fundo de clareamento aí 9, 10 de preferência. 10 é melhor ainda, que é aquele que eu mostrei ontem na aula, inclusive, é um branco que se confunde com papel. Então ele já é branco, você joga a tonalização ali, ele fica um branco maravilhoso. Agora não tem assim uma mistura mágica, né? Porque aí, de qualquer forma, você vai usar o violeta e o azul mesmo. O violeta para neutralizar e o azul para tonalizar. Gente, eu fiz o curso da Josi, a Malu tá falando. O certificado dela é diferente de todos. É como da faculdade. E tudo que eu sei foi ela que me ensinou. Malu, o certificado é top mesmo, né? É um certificado que eu acho que é melhor que faculdade, hein, Malu? É melhor que faculdade. Por quê? Eu não sei como funciona, né? Essas questões aí de faculdade, se vale fora do Brasil, por exemplo, né? As faculdades que a gente faz aqui no Brasil, eu não sei se vale lá fora. Mas o meu certificado vale. O meu certificado, ele é válido em 112 países. Por quê? Porque eu sou conveniada da Federação de Cabeleireiros e eu tenho aí esse privilégio, né, de poder passar esse certificado. A Malu mesmo, ela vai para Angola, Malu, é isso? Você vai para Angola? Confirma para mim depois aí onde é que você vai. Eu sei que é um país aí de negão que ela vai. Eu não sei se é Angola, gente. Me fala aí qual que é, Malu. E a Malu, ela vai poder trabalhar lá com esse certificado, né? Tem algumas alunas também aí de fora do Brasil que elas estão fazendo o curso e esse certificado que eu vou emitir para elas vale lá no país que elas trabalham. Certo, gente? Então, por isso que a Malu falou essa questão aí, vale talvez até mais que uma faculdade, tá? A Paty falou o seguinte: mas se eu colocar o 8 no fundo 8, não dá um 8,3? Sim, Paty, sim. Eu não tinha entendido a sua pergunta lá, era isso que você queria saber? Se colocar o fundo 8 no 8, se colocar o 8 no fundo 8, você vai ter sim um 8,3, porque ele vai ficar dourado, porque assim, o 8, ele já tem 50% ali de dourado, e ele tem ali apenas 50% de laranja. Você jogar o 8.0, que dá um pouco de neutralizada aí,
Aí você vai ter um 8.3, sim. Exatamente. A Paty fez direitinho as aulas de colorimetria, tá afiada. A Marinês falou o seguinte: como fazer o 713, 813, 913? É só colocar a base, o corretor 1 e 3? Sim, Marinês, sim. Só que assim, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque os corretores, nós temos que trabalhar com eles com muita cautela. O 713, 813, 913, cada um deles você tem uma quantidade diferente aí de corretor para colocar. O 9, por exemplo, se você colocar uma quantidade, exemplo aí de 2 centímetros, que no 7 você pode colocar aí 2 centímetros de corretor azul, mais 1 centímetro, eu falo uma conta assim mais bruta, porque às vezes não dá pra gente medir 1,5 centímetro, 1,10 centímetro, sabe? 1 centímetro não, 1 grama. Eu tô falando de grama, né? Falei centímetro, mas é grama. Então, quando a gente vai pesar, 2 gramas de corretor 1 e 1 grama de corretor 3. Só que aí no 9.13 você já não pode pesar. Você vai ter que fazer no olhômetro. Aí você pode colocar aí. Eu sempre falo assim, gente, para facilitar aí para vocês: 1 grão de arroz, 1 grão de feijão de corretor azul e 1 grão de arroz de corretor verde, para vocês entenderem que a quantidade tem que ser bem menor. Por quê? Porque o cabelo que está no fundo 9, ele já está muito claro. Se você joga uma grande quantidade de corretor junto, você corre o risco aí de deixar o cabelo esverdeado. Em vez de deixar ele bege, aquele bege bonitinho, ele fica esverdeado, tá? Tem que tomar muito cuidado. A Vilma, também acho que a Vilma é aluna, né, Vilma? Você é 10, porém é complicada a colorimetria. É importante verdadeiramente um curso completo. Eu não sei se é essa Vilma Duarte, que é aluna lá do meu curso. Tô na dúvida agora. A Silva Jandira falou boa noite. Seja bem-vinda aí, Silva. A shampoozada é uma pergunta que muita gente faz. A Ângela perguntou. A shampoozada, para elevar o pH do cabelo, é 6 gramas de pó descolorante, 6 gramas de OX, pode ser de 5 ou de 10 volumes, e 30 gramas de shampoo neutro, para elevar o pH e fazer a tonalização, tá? Ou para neutralizar um reflexo indesejado aí, para depois tonalizar. Ana Paula falou boa noite, parabéns. Obrigada, Ana. A Silva Jandira falou como fazer para tirar o vermelho. O vermelho, eu acho que você perdeu o começo da aula, né, Silva? Eu fiz até uma experiência, depois se você puder assistir a aula completa, eu mostrei aqui como neutralizar com o verde, tá? Nós temos que usar o corretor verde para neutralizar. Tenho dúvidas em fazer cores e em mechas. Vamos fazer o curso, gente. Amanhã vou abrir vagas para o meu curso. E o que é legal desse curso é que está com um preço acessível a todos, tá? E além de estar acessível a todos, você pode parcelar até em 12 vezes. Então amanhã vou abrir vagas para esse treinamento aí. Vocês viram que eu ensino o passo a passo de verdade para vocês realmente conseguir chegar no resultado que vocês desejam, né? Josi, tenho muita dificuldade de saber como tonalizar. Tem verde, vermelho, roxo para tonalizar um cabelo. É verdade, o verde você pode usar para tonalizar, o vermelho, o roxo. Então, quando nós não entendemos colorimetria, é difícil mesmo a gente conseguir chegar no resultado que a gente deseja, por causa dessa confusão de tantas cores que existe. É por isso que nós temos que estudar, gente, não tem jeito, tem que estudar, tem que estudar.
E vale muito a pena, viu? Vale muito a pena, porque depois você começa a ter resultado, você começa a ver os cabelos. Eu vejo que, assim, a maioria das profissionais, elas trabalham por amor à profissão, elas gostam mesmo do que faz. Então, quando a gente faz um cabelo que fica top, que fica maravilhoso, a gente fica, assim, com o nosso ego massageado, a gente fica muito feliz, né? Então, para vocês que gostam da profissão, que gostam de entregar resultado, vamos fazer o curso de colorimetria Josi Caldeira. Vale muito a pena. A Malu vai para Angola, gente. Angola. É isso aí, Malu. Ela vai trabalhar na Angola, porque esse certificado ele vale lá, né? Ela recebeu uma proposta aí e tá indo embora do Brasil. No fundo 8, pode colocar 8,89? Pode. Temos que sempre respeitar o fundo de clareamento. Se tá no 8, usar 8. Se tá no 7, 7. Se tá no 4, 4. Ah, Vilma, você não é aluna. Você sonha com isso? Vamos realizar esse sonho amanhã. Vamos realizar esse sonho, hein, Vilma? Você é da Paraíba. Eu acho que essa aluna, Vilma, ela é da Itália, eu acho. A Vilma falou, você é admirável. É isso aí, Léo Costa Ré. A Leia Costa. A Leia Costa, gente, ela já tá comigo aí há um bom tempo, né? E ela sabe, assim, da importância, né, Leia, que tem de estudar, né? Tem que estudar, não tem jeito. A Cida Sena falou o seguinte, será online as aulas do curso? Ficará gravada? Sim. O curso, gente, funciona o seguinte, ele é seu. A partir do momento que você compra, ele vai estar disponível para você por tempo indeterminado, ou seja, para sempre. Fica gravada as aulas, você pode ver e rever. Tem o suporte de 1 ano, tem grupo de suporte, né, de WhatsApp, tem o grupo do Instagram, onde tem as aulas que eu faço com as meninas, um grupo fechado, somente com elas, onde eu passo as informações novas, as novidades que vêm em primeira mão, eu passo lá para as meninas do grupo, lá pelo Instagram, por essas aulas ao vivo que eu faço toda semana, tá? Tem o suporte aí, acho que de 1 ano. E 1 ano também de encontros assim comigo, né? Para tirar as dúvidas lá pelo Instagram, tá? Não é aquele Instagram lá, não é esse Instagram aqui que eu uso. É outro que eu uso só para as alunas do curso, tá? Que é um grupo fechado. A Espadas Loiras, Janaína Ramos, falou, tenho dificuldade na raiz, como faço tanto cuidado, mechas transparente em 1 centímetro da raiz, fica alaranjado. Então, isso daí você precisa desenvolver técnica para não acontecer isso aí, de ficar alaranjado, tá? Tem algumas técnicas, eu ensino, inclusive, uma técnica no curso de como você tirar esse alaranjado sem precisar esfumar a raiz, viu, gente? Existe técnica de tirar o alaranjado sem precisar esfumar a raiz. A Leia falou, essa mulher sabe muito e não deixa a sua simplicidade. Obrigada, Leia. Tamo junto aí, gente. A Marinês falou, só com as lives melhorei muito nos meus trabalhos. Verdade, a Marinês, ela me acompanha há um tempo. Ela não está ainda no curso, mas ela vai entrar amanhã. Vou profetizar, gente. Vai entrar amanhã no curso, a Marinês. Mas ela já aprendeu bastante coisa. Ela sempre fala, a Marinês, inclusive, gravou um vídeo falando sobre as aulas, sobre os grupos lá de suporte, né? Onde a gente ajuda lá as meninas. Então, gente, vale muito a pena fazer o curso, estudar, tá? Mas amanhã nós batemos mais um papo, porque já temos aí quase 2 horas falando e a minha garganta já está só por um fio.
E amanhã a gente começa às 20 horas novamente, falando um pouco mais a respeito de mistura de cores, tá? Vamos falar aí detalhado sobre mistura de cores. E amanhã nós fechamos aí com chave de ouro essa semana de aulas, tá? E abriremos as vagas lá, então fiquem atentos, são vagas limitadas. Fiquem atentos aí para vocês não ficarem de fora dessa grande oportunidade aí que nós vamos abrir amanhã, tá bom? Gente, muito obrigado a todos, tá? Amo vocês também, Marinês. Tamo junto aí. Mistura de cores, Rose, amanhã nós vamos falar, tá? Porque como a gente já tá aí no finalzinho, minha garganta já era. Aí amanhã a gente começa aqui 8 horas e vamos falar sobre mistura de cores, tá? A Ed ficou aí firme até o fim. Ficou firme até o fim, não dormiu. Obrigada, gente. Boa noite para vocês também. Um grande beijo e até amanhã às 20 horas.